Olá, Jesus abençoe sua vida. Hoje eu quero pensar um pouco com você a partir de Hebreus capítulo 12, versículo de número 15, em que o autor da carta aos Hebreus diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Não permita que a amargura domine o seu coração. Nesses dias de convivência forçada, 24 horas por dia, talvez as relações interpessoais com os mais próximos, com os de casa, corram sérios riscos de desgaste. Talvez essa dificuldade natural no nosso coração caído e pecaminoso de lidar com opiniões diferentes, com vontades diferentes, talvez isso se aflore de uma maneira muito intensa nesses dias. A gente precisa tomar muito cuidado para que nenhum sentimento desemboque na amargura. A gente precisa tomar cuidado para que o fato de nós estarmos fora do nosso normal nesses dias, fora da nossa rotina, a gente tem que tomar cuidado para que isso não gere amargura no nosso coração. Não faça a amargura brotar, frutificar e dominar toda a nossa vida. A amargura não é um sentimento louvável, não é um sentimento bom, não é algo que fará bem à nossa alma. Pelo contrário, a gente já viu isso numa mensagem ano passado na igreja. A amargura é um inimigo da nossa alma. Nos impede de prosperar espiritualmente, dificulta a nossa convivência com o próximo, afasta-nos da graça de Deus. Nós, portanto, não podemos permitir que a amargura seja uma realidade do nosso coração. Então, eu e você precisamos tratar a amargura. E um autor chamado David Galloway, num livro sobre liderança, ensina 6 passos necessários para que a gente consiga lidar com a amargura e vencer a amargura na nossa vida. Primeiro, ele diz que nós precisamos relembrar que ninguém pode nos ferir além daquilo que nós permitimos. A gente precisa entender uma coisa: a amargura, na maioria das vezes, é fruto de expectativas que nós criamos, de frustrações que nós planejamos ainda sem arquitetá-las. Veja, nós pensamos que uma pessoa devia fazer tal coisa e ela não faz, e a gente se irrita, e a gente se frustra, e a gente fica amargo por uma ação que a pessoa não tinha nada a ver, mas a gente pensava que ela agiria de uma outra maneira. Tudo isso tem a ver com o seu coração, tem a ver com a maneira como você lida com as coisas. A partir do momento que você aprender que você precisa se blindar, que você precisa impedir essas feridas na sua alma, você começa a vencer a amargura. Segunda atitude que ele diz: abra-se para Deus e limpe sua ferida. Um grande erro que a gente pode cometer quando a gente está num estado de amargura é a gente começar a reclamar de novo, e murmurar, e encher a paciência de todo mundo ao nosso redor, muitas vezes gente que não tem nada a ver com isso. A gente precisa recorrer àquele que verdadeiramente pode sarar o nosso coração, o nosso Deus. Então, ao invés de reclamar com as pessoas e pecar de novo, ao invés de reclamar com as pessoas e transformar a sua amargura em algo pior, porque ela se soma com a murmuração, vai orar, vai conversar com Deus, vai se abrir diante de Deus, fale tudo, ore lamentando-se diante de Deus, pode falar porque Ele está disposto a te ouvir. Terceira atitude: pratique o perdão. Enquanto você não for perdoador, a amargura vai ser um fantasma na sua porta. Enquanto você não for perdoador, a amargura vai ser um monstro debaixo da sua cama. Enquanto você não for capaz de liberar perdão para quem te feriu, não importa qual seja a ferida, você não vai vencer a amargura.
A gente precisa olhar para o exemplo de nosso Senhor. Na cruz do Calvário, Jesus liberou perdão para aqueles que o crucificaram. Nós somos chamados a perdoar as dívidas uns dos outros. Veja, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, Ele diz que nós devemos pedir ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não é um perdoador, como você pode esperar receber o perdão de Deus? Se você não está com o coração aberto para ser limpo e para ajudar alguém a se limpar de um erro, como você pode esperar o perdão de Deus e como pode vencer a amargura? Não pode. Nós somos chamados a uma vida de perdão, a uma vida de resignação e resiliência. Para vencer a amargura, pratique o perdão. Quarto lugar, ore por aqueles que te feriram. Eu sei que isso muitas vezes não é fácil. A gente não quer nem conversar com a pessoa, imagina orar por ela. Mas talvez seja o primeiro passo para a gente restabelecer relações. O primeiro passo para a gente restabelecer comunhão, para a gente restabelecer convívio. Eu fico pensando muito no pai do filho pródigo. Eu creio, e eu não estou falando que isso está na Bíblia, mas é algo que eu pessoalmente creio, que durante o tempo que aquele menino esteve fora de casa, o pai não deixou de orar por ele nem um dia, apesar das ofensas. Aquele pai foi ferido, o filho desejou a morte do pai, mas eu creio, o pai orava pela recuperação dele, pelo bem dele, até que ele volta para casa e ele é recebido com alegria. Ore por aqueles que te feriram. Quinto lugar, permita que Deus trate você. Além de você se abrir para Deus, você precisa estar pronto para receber de Deus o que você precisa receber de Deus. Nem sempre vai ser algo doce, nem sempre vai ser algo fácil. Às vezes tratar a ferida dói muito. Mas se a gente não tiver esse tratamento, a ferida só piora. Se a gente não tiver esse tratamento, as coisas tendem a degringolar de uma maneira que a gente já perde totalmente o controle de toda e qualquer situação. Portanto, permita que Deus trate você. Se submeta à correção de Deus, se necessário for. Se submeta à palavra de Deus, confrontando o seu coração, confrontando o seu pecado. Permita-se ser tratado por Deus. E por fim, vença o mal fazendo o bem. Nós não triunfamos sobre o mal fazendo um mal maior. Nós triunfamos sobre o mal fazendo um bem maior. Nós triunfamos sobre o mal quando nós agimos com graça e misericórdia para com aqueles que não tiveram graça e misericórdia de nós. Nós triunfamos sobre o mal quando nós agimos com bondade para com aqueles que agiram com maldade contra nós. Nós triunfamos sobre o mal quando nós refletimos o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o bem quando veio nessa terra, quando desenvolveu seu ministério público, que acolheu pessoas que momentos depois o negariam, que acolheu pessoas que momentos depois o trairiam, o rejeitariam, o desprezariam. Vença o mal pelo bem. Vença o mal pelo bem. Trate a sua amargura. Não permita que esses dias de crise, de tribulação, de dificuldades sejam um peso maior do que deve ser. Se a sua amargura for tratada, esses dias serão mais fáceis de lidar. Você vai conseguir superar tudo isso olhando para um futuro glorioso. Vamos orar? Senhor, o Senhor é aquele que é capaz de tratar as feridas da nossa alma e nós clamamos por isso agora. Suplicamos ao Senhor que venha sobre nós com graça e misericórdia, nos limpando, nos dando poder de perdoar, nos dando graça para superar as oposições, as adversidades. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida.